Olá, alunos do Colégio Comum, sétimo ano. Vamos à nossa correção do caderno, tá? Corrigi novamente, foi corrigido em sala de aula, mas eu vou refazer a correção aqui para que vocês possam estudar, tá bom? Vamos lá, começar. A primeira questão dizia assim, né? Tenho 190 figuras e vou dividi-las entre Ana, Bruno e Carlos, de modo que Carlos fique com o dobro de figurinhas de Ana. Bruno fique com 30 a mais do que Ana, né? Quantas figurinhas cada um terá? Então, problemas que falam de várias pessoas, pessoal, como foi falado em sala de aula, faça o problema devagarzinho. Você vai escrever aqui o nome das pessoas, tá? A Ana, o Bruno e o Carlos, ok? Nesse tipo de problema, vocês têm que ver aqui, no caso desse problema aqui, que a Ana é aquela que o nome aparece mais vezes. Então, essa pessoa que todo mundo está sendo relacionado a ela, ó, o Carlos é em relação a Ana, o Bruno é em relação a Ana, todo mundo é em relação a Ana. Então, essa pessoa aqui, onde é mais importante, não é? Você vai chamá-la de X, tá? Depois que você fizer isso, você vai reler o problema e tentar mais sentenças. Aqui está dizendo que o Carlos, né, fique com o dobro de Ana. Bem, como você disse que Ana é x, o Carlos vai ser o dobro. Qual é o dobro de x? 2x. Tá? Continuando aqui, nós temos que Bruno fique com 30 a mais do que a Ana. O Bruno está aqui, ele vai ficar com 30 a mais do que a Ana. A Ana ficou com x. Então, o Bruno vai ficar com x mais 30. Pronto, ó. Eu tenho todas as pessoas com a mesma letrinha X sendo relacionada. É só armar a equação. Juntas, né? O total de figurinhas que eu tenho são 190. Então, as figurinhas que vão ficar com a Ana, mais as figurinhas do Bruno, mais as figurinhas do Carlos, isso vai me dar um total de 190 figuras, tá bom? Equação simples, equação do primeiro grau. Os termos que têm x, você deve deixá-los no primeiro membro. O termo, né, ou no caso aqui, o termo que não tem x, deve passar para o segundo membro. Quem, numa equação, muda de membro, deve mudar o sinal, tá? Se ele tem aqui mais 30, você vai colocar para lá menos 30. Você vai somar os termos que tem aqui, né? Esse aqui é 1x, né? Nada na frente, então é 1. 1x mais 1x dá 2, mais 2 eu vou ter 4x. E 190 menos 30, 160. Fazendo a divisão, né? Por que, que o 4 vai dividindo? Porque ele está multiplicando. Se está multiplicando, vai passar dividindo. Foi explicado em sala de aula por que disso, né? 160 dividido por 4 vai dar 40, ok? Então pronto, eu sei que a Ana vai ficar com 40 porque a Ana é o meu x. O Bruno vai ficar com 40 mais 30, também conhecido como 70. E o Carlos vai ficar com o dobro de 40. O dobro de 40 é 80. Pronto, está aqui as quantidades de figurinhas que serão dadas a cada um. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Questão 2 diz assim: a soma de 4 números consecutivos é igual a 90. Quais são esses números? Mesma coisa, nunca tente começar um problema com equação. Sempre comece o problema tentando anotar essas informações. A soma de 4 números. Então eu preciso de 4 números. Esse aqui vai ser o meu primeiro número, segundo número, terceiro número, quarto número. Eles são consecutivos. Então, você vai chamar o primeiro número de x, o segundo número de x mais 1, o terceiro número de x mais 2 e o quarto número de x mais 3. Por que isso? Porque números consecutivos, não importa se eu começo do 1, 2, 3 ou se eu começo do 150, 151, 152, seja lá quantos números for, para você ir de um número para o seu consecutivo, você sempre vai somar 1. Se vir desse consecutivo para o próximo, você vai somar 1.
Aqui também, ó, do 150 por 151, você soma 1. Do 151 por 152, você também soma 1. Então, eu tenho o número x, para o consecutivo dele eu tenho que somar 1. Para o consecutivo do consecutivo, né, você vai pegar o número aqui de cima e somar 1. Só que 1 mais 1 aqui vai dar 2. Aí eu vou pegar esse aqui e somar 1. 1 mais 2 vai dar 3, que é o que está aqui embaixo. E assim sucessivamente, tá bom? Então, esse tipo de problema você vai fazer sempre. Começa com o x, que é o mais fácil, tá? E aí você vai colocando mais 1, mais 2, mais 3 e assim sucessivamente, tá bom? O que está acontecendo com esses 4 números? Soma. Então, eu vou pegar o primeiro número mais o segundo número, que é formado por isso aqui, mais o terceiro número, que é x mais 2, mais o quarto número, que é x mais 3, e a soma desses números vai dar 90. Tá bom? Então, eu consegui montar uma equação com o enunciado que eu tinha aqui em cima. Ok? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou resolver essa equação. Qual é a regra das equações? Bem, dependendo do nível da equação, né? Aqui não tem parênteses, não tem fração, então eu vou separar todos os termos que têm x, eu devo escrevê-los no primeiro membro. Então eu tenho x, esse outro x aqui, aquele outro e o último. Acabaram seu x, igual. Quem é que está no segundo membro? 90. Quem é que vai fazer companhia ao 90? Todos os termos que não tem x. Só que como eles vão mudar de membro, eles vão mudar de sinal. Sempre façam uma equação falando o que tem que ser feito, tá bom? Para fixar. Aqui eu vou somar todos esses termos que tem x. 1x, 2x, 3x, 4x. E o segundo membro, quando eu somar, eu vou ficar com 90 menos 1, menos 2, menos 3. Ou seja, 90 menos 6 vai me dar 84, tá bom? Lembra a regra de sinais. Sinais iguais, soma, repete sinal. Isso aqui daria menos 6. 90 menos 6, 84. Ok? Ou então faça de um por um do jeito que você achar mais conveniente para você. E agora eu tenho 4x, ó, 4 vezes o x. Eu não quero saber quantos são 4x, eu quero saber só um. Então eu vou dividir por 4. 84 dividido por 4 vai dar x igual a 21. O que é esse 21? É o meu primeiro número, 21. O outro é o sucessor dele, né, o consecutivo. 21 mais 1, 22. Aqui mais um, 23. E aqui mais um, 24. Se você somar 21 mais 22 mais 23 mais 24, com certeza você vai encontrar 90. Ok, pessoal? Vamos ao próximo problema. Não esqueçam de responder as perguntas. Quais são esses números? Esses números são 21, 22, 23 e 24. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Terceira questão. Determine a medida de cada lado do quadrilátero abaixo, sabendo que seu perímetro é igual a 60. Informações. Ele quer saber a medida do lado e, para isso, ele disse que o perímetro é 60. Você só tem que saber duas coisas. O que é perímetro, né? O que é perímetro? Perímetro é soma dos lados. Então, você vai pegar cada lado dessa figura, somar, igualar a 60. Pode começar de qualquer um. Comecei do 2x mais 1, mais x mais 1, mais 2x mais 3, mais x igual a 60. Ok? Equação: todo número que tem x fica no primeiro membro. Então, eu vou ficar aqui com 2x, mais o x, mais o outro 2x, mais o outro x, igual a 60. Todo número que não tem x vai passar para o segundo membro. Vai passar para o segundo membro. Esses dois números, 1 vai menos 1, e o 3 positivo vai negativo. Bom, aí é só somar o primeiro membro, vai dar 6x. Somar ou subtrair o segundo membro, que vai dar 55. Então, x vai ser 55 sobre 6. Tá? 55 sobre 6, pessoal, nós fizemos em sala, nós trabalhamos na resolução desse problema de duas formas. Ou na forma de fração, ou na forma decimal. Foi isso? A forma de fração deu 4,166666, dízima periódica. Ok? Eu vou trabalhar agora aqui só na forma de fração mesmo, tá? Então, vamos lá. Aqui é o valor de x. Os lados da figura, ó, o primeiro lado
Vamos dizer que mede x, que é o mais fácil. O segundo lado mede x mais 1. O terceiro lado mede 2x mais 1. E o quarto lado mede 2x mais 3, ok? Então eu vou descobrir quanto é que mede cada lado. O primeiro é só x, então é só 55 sobre 6. O segundo lado, eu vou pegar esse 55 sobre 6 e vou somar 1. Somar frações tem que tirar o MMC. E aí eu tenho que ter aquela preocupação de dividir no denominador e multiplicar em cada numerador. Isso aqui vai dar 61 sobre 6. No caso do terceiro lado, é 2 vezes esse 55 sobre 6. E depois eu tenho que somar mais 1, certo? Eu fiz em sala, eu simplifiquei as frações, né, que eu adoro simplificar. Isso aqui ficou 55 sobre 3 mais 1. Aí eu tirei o MMC, que é 3. Aí ficou 55. Eu vou dar uma esticada aqui que eu vou usar mais esse lado aqui. Vai ficar 55 mais 3, que vai ficar 58 sobre 3. E o quarto lado, eu posso até pegar a mesma base do caso anterior, a simplificação no caso, né? E posso simplificar aqui esse 2 com esse 6, sobra 3 e sobra 1. Vai ficar 55 sobre 3 mais 3. Quando eu tirar o MMC, que continua sendo 3, né? E dividir e multiplicar por cada um, vai ficar 55 mais 9. 55 mais 9 vai dar 64 sobre 3. Só para efeito de curiosidade, tá? Na forma decimal vai ficar. O primeiro lado vai medir x, então ele é 4,16. O segundo lado é 4,16. Não é 25 não, é 55. Peraí. 55 dividido por 6, né? Dá 9,16. 4 não, minha letra aqui nem eu estou entendendo mais. Então o primeiro lado é 9,16, tá? O segundo é 9,16 mais 1, que vai me dar 10,16, certo? O terceiro lado vai ser o dobro desse valor, o dobro de 9,16, que vai dar 18,333, deixa eu escrever aqui direitinho, é 2x mais 1. É o dobro de 9, que vai dar 18,333, mais 1, que vai me dar 19,33333, dízima periódica. E o quarto lado é o dobro de x mais 1, ou seja, é 18,33333, mais 1 não, mais 3, não é? Mais 3. 18 mais 3, nós temos 21 mais 3. Vamos ter 21,333333333. Ok? Dízima periódica. Vamos ao próximo problema. A questão 4 diz assim: uma coxinha custa 4,50, um refrigerante custa 2,30. Qual o preço máximo que João pode gastar com um sorvete se ele tem 15 reais na carteira? Bem, como eu fiz em sala, né, esse problema aqui, ele fala em preço máximo, quer dizer que eu não posso passar de um certo limite, então nós estamos recaindo numa equação, tá? Mas, usando um pouquinho de raciocínio, esse problema não precisa nem ser feito como inequação. Você pode pensar, eu tenho 4,50, ou a coxinha é 4,50, o refrigerante é 2,30, somando isso aqui vai dar 6,80. Bom, eu já gastei 6,80. Na minha carteira eu tenho 15 reais. Se eu tirar o que eu gastei, 6,80, o que é que vai acontecer? Fazendo essa subtração vai dar 8,20. Isso quer dizer que eu tenho 8,20 na carteira. Então o máximo que eu posso gastar com sorvete é 8,20. Ou seja, o que eu tenho que gastar com sorvete tem que ser menor ou igual a 8,20. Isso se eu quiser ficar liso, né? O máximo que eu posso gastar são 8,20, tá? Sim, professor, mas vamos montar uma equação. Beleza. Aí para montar uma inequação, no caso, né? O refrigerante mais o coxinha mais o sorvete, esses três gastos aqui não podem superar os 15 reais. Então tem que ser menor ou igual a 15 reais, que é o máximo que eu posso gastar.
são R$15, tá? Se o problema falasse, né? Para que sobrasse alguma coisa na carteira, aí você tiraria o igual, né? Aí teria que ser um valor menor do que 15. Mas ele falou que o máximo que ele pode gastar é tudo que ele tem na carteira. Então é por isso que aqui tem um sinal de igual, ok? Aí vira uma inequação e inequação se resolve da mesma maneira que se resolve uma equação, né? Só tem aquela diferença do multiplicar por menos 1, tá? Então, fazendo as contas, vai dar x menor ou igual a 8,20. Então, ele tem que gastar menos que 8,20 com um sorvete. Ok, pessoal? Vamos continuar. Agora sim, vamos montar aqui, vamos resolver apenas inequações já preparadas, tá? Inequação, pessoal, a maneira de resolver é a mesma da equação. Mesmos princípios aditivos, multiplicativos que as equações têm, tá? Só tem uma diferença, que é quando você tem uma desigualdade, se você diz que x é maior que 2, se você somar 2 no primeiro membro e somar 2 no segundo membro, essa desigualdade, o sinal aqui, continua sendo o mesmo, tá? Se você subtrai um número ou soma com um número negativo, né, tomando por base sempre essa aqui, tá? Se você subtrai aqui 2 de cada lado, né, ou soma menos 2, que dá na mesma, você vai ficar também com a desigualdade do mesmo jeito, tá? Se x é maior que 2, x mais 2, eu somei 2, vai ser maior do que 4, que é 2 mais 2. Se eu somar menos 2 ao x, eu fico com x menos 2. Se eu somar menos 2 ao 2, fica 0. Então, x menos 2 é maior que 0. Princípio aditivo se mantém. Se eu pego essa equação aqui base e multiplico por 2, tanto o primeiro membro quanto o segundo membro, vai ficar 2x maior que 4. Também se mantém. Agora vem a diferença, né? Se por um acaso eu multiplicar uma desigualdade, esta desigualdade aqui, se eu multiplicá-la por menos 2, o que acontece com o sinal da desigualdade? Ele vai inverter, tá? Menos 2x é menor que menos 4. Professor, não entendi. Vamos fazer com o número que você vai entender. Ó. Eu vou escrever aqui que 2 é menor do que 1. Ou 2 é maior do que 1. Estava pensando no 3 e botei 1. Certo? Se você somar 1 do lado de cá, também tem que somar 1 do outro lado. Então, aqui, eu vou escrever aqui, vou somar 1. Se eu somar 1 aos dois membros, vai ficar o quê? 1 mais 2, 3. E 1 mais 1, 2. Quem é maior? O 2. O 3, né? Se eu subtrair 1, eu vou ficar com 2 menos 1, vai dar 1. Se eu fizer 1 menos 1, vai dar 0. Quem é o maior? 1. Então, somar ou subtrair um número, esse sinal aqui não muda. Agora vamos pensar em multiplicar. Tá? Eu vou pegar essa desigualdade aqui e multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Quem é maior? O 4. Se eu multiplicar por menos 2, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Quem é o maior? O menos 2. Ó, então, numa desigualdade, quando você é obrigado a multiplicar por um número negativo, a desigualdade, o sinal inverte. Né? O que era maior fica menor. Essa é um princípio muito importante na hora que você está resolvendo uma inequação. Tá? Não é toda vida que você vai trocar o sinal, não. É apenas quando você tiver que multiplicar por menos 1. Mas vamos aqui aos exemplos e aí vamos resolver um por um. Tá? Vou fazer aqui apenas o item A. Aqui está dizendo que 3x menos 3 é maior que 2 que multiplica x mais 1 mais 4. Como é que eu resolvo uma inequação? Com parênteses. Eu vou dar prioridade para o parênteses. Tá? Esse parênteses significa que esse número que está aqui fora, ele tem que multiplicar cada número que está dentro do parênteses, aplicando a propriedade distributiva. Ok? Então, onde não tem parênteses, eu vou repetir. Aqui vai ficar 3x menos 3. O sinal de maior vai permanecer. Aí eu tenho 2 vezes x. 2 vezes x vai me dar 2x. 2 vezes 1 vai me dar 2. Mais 4, que o 4 está fora do parênteses, então não vai ser multiplicado. Pronto. Fiz a multiplicação, eliminei os parênteses.
Aí ela vai recair a aquela mais simples, não tem parênteses, que você tem que organizar. Como é que eu organizo? Todo número que tem x deve ficar no primeiro membro, né? No caso, antes do sinal de maior. Tá? Então, o 3x já está antes do sinal de maior. Só que esse menos 2x aqui não está. Como eu vou ter que passar ele para o primeiro membro, quem muda de membro, muda de sinal. Pronto, organizei os termos que têm x. Agora, os termos que não têm. Quem não tem x, deve ficar no segundo membro. Olha, mas eu já estou no segundo membro. Eu também estou no segundo membro. Beleza, então fica aí normal. Quem mudar de membro é aquele único que vai ter que mudar de sinal. Tá? 2x menos 3x menos 2x vai dar x. Maior que 2 mais 4, 6 mais 3, 9. Então x é maior do que 9. Vamos entender a diferença entre a resolução, a solução de uma equação com uma inequação. Se eu digo que x é igual a 9, o único número que é solução, eu estava vendo o pessoal que já fez o quiz errando essas questões desse estilo, tá? Quando x é igual a 9, a única resposta que vale é a 9, tá bom? Agora, quando eu digo que x é maior do que 9, tem uma questão no quiz que não é essa, mas a ideia é a mesma, né? Marque os números que são soluções. Ele bota assim, 4, 9, 10 e 18, por exemplo, tá? A resposta é x é maior que 9. O 4 não é maior que 9, então isso aqui está errado. O 9 não é maior que 9, então isso aqui também está errado. O 10 é maior que 9. Então eu vou marcar esse. E o 18 também é maior que 9. Tá? Quando você diz que o número é maior do que 9, não é o 9 que vai ser solução. São todos os números maiores do que 9. Então marque os números que são maiores do que 9. O 10 e o 18. Tá? Quem já fez o quiz, beleza? Refaça. Quem não fez, quando chegar nesse tipo de problema, preste atenção nesses detalhes, tá bom? Eu quero os números que são maiores do que 9. Uma inequação não é uma resposta fixa, como é a equação. Se isso aqui fosse a equação, a resposta era só essa aqui, x igual a 9. Mas uma inequação, a resposta costuma ser mais de um número, tá? Que é representado simbolicamente só por isso aqui, x maior do que 9. Então, quem é que eu vou marcar que é maior que 9? O 10, né? O 11, 12, 13, 4. São infinitos números. Ok, pessoal? Façam lá o quiz e acertem essas questões. Beleza? Vamos para a próxima. Próxima equação, nós temos aqui a letra B, né? Ela é bem com vários elementos, tá? Então vou repetir aqui, menor que 3 que multiplica x mais 1 mais 3x menos 8. Toda equação que tem parênteses, você deve começar eliminando os parênteses, tá? Então, o 5 vai multiplicar o x, o 5 vai multiplicar o menos 1. Olha lá, 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 1, menos 5. Sinal de menor. Esse sinal aqui é o de menor, tá? Próxima parêntese, o 3 está multiplicando x, o 3 está multiplicando 1. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 1, 3. Repete o que tiver depois, que não tem parêntese, então não tem multiplicação. Próximo passo, separar todo número que tem x, o lugar dele é o primeiro membro. Ó, circulei. Aí ele vai falar, eu já estou no primeiro membro, já estou no meu canto aqui. Quem está errado são eles. Vamos lá. O 3x passa para o primeiro membro. Castigo, está no canto errado. O mais 3 passa para o primeiro membro. Acabou o x, coloca o sinal das desigualdades. Agora, todo número que não tem x, ele tem que estar no segundo membro. Tá? Todo termo independente aqui do x tem que estar no segundo membro. Aí aquele lá fala, eu já estou aqui, já estou aqui. O 8 também, o menos 8 também estou aqui. Quem está errado? O menos 5. Quando você passar o menos 5 para o segundo membro, ele vai ficar mais 5. Porque quem muda de membro, muda de sinal. Tá bom? E agora nós vamos fazer as contas de cada membro. Por isso que nós separamos. Você só deve somar ou subtrair depois que você separar. Tá bom?
Essa conta aqui, 5 menos 3 dá 2. 2 menos 3 dá menos 1x. Menor que 3 menos 8 dá menos 5. Mais 5 dá 0. E aí eu vou recair naquilo que eu falei, né? Você tem um termo que multiplica x negativo. Toda vida e somente quando isso ocorrer, você deve multiplicar a desigualdade por menos 1. E ao multiplicar uma desigualdade por menos 1, os sinais vão trocar. Esse menos 1 vai virar mais 1. Esse menor vai virar maior. E o único que não vai mudar de sinal é o zero, porque zero não tem sinal. Então, quando eu multiplico um número por zero, ele continua sendo zero, tá? Agora, se aqui tivesse um 4, ficaria menos 4. Se aqui tivesse um mais 5, ficaria um menos 5. Se aqui tivesse um menos 5, aqui embaixo ficaria um mais 5. Ele vai trocar o sinal. O problema é que eu não posso trocar o sinal de uma coisa que não tem sinal, como é o caso do zero, tá? Como um x é maior que zero, você termina aqui mesmo. O x são os números maiores do que zero. Aí vamos lá supor que tenha aquele tipo de problema, né? Tem lá, marque a resposta certa. Primeira, aí tem o número menos 1. Aí o segundo tem o número 0. Aí o terceiro tem o número 1. Aí o quarto tem o número 2. Qual que você iria marcar? Maior do que zero. Você vai marcar o 1 e o 2, tá? Porque esses dois números são maiores do que zero. O 0 não entra, porque 0 não é maior que zero. E o menos 1 piorou, tá? Então, cuidado nesses tipos de problema quando você tiver que marcar vários números que são solução. Não só o que está sendo apresentado aqui, mas o conjunto, né? Vários elementos desse conjunto, tá bom? Vamos ao próximo, a letra C. A letra C, você tem aqui uma equação com frações, né? Não é para ter medo de frações, frações não são bichos de 7 cabeças, tá? Mas você tem que ter respeito a elas, tá bom? Como é que eu faço? Bem, o primeiro passo é me livrar das frações. Como é que eu me livro das frações? Tirando o MMC dos denominadores. Aqui embaixo tem um 1. Como 2 e 3 são primos entre si, o MMC é 6. Ok? E aí vamos ao leve trás. Né? Você divide nos denominadores e multiplica nos numeradores. 6 dividido por 2 dá 3. O 3 vai multiplicar quem está em cima do 2. Quem está em cima do 2? X menos 4. Já falei várias vezes que eu não gosto de multiplicar de uma vez. Eu deixo a multiplicação indicada. Próximo, 6 vai dividir o 3. 6 dividido por 3 vai dar 2 vezes x, 2x. E por fim, 6 dividido por 1 dá 6, vezes 5, 30. Denominadores iguais você cancela e você repete a inequação, a equação também é do mesmo jeito, né? Só que agora sem o denominador que foi cancelado, tá bom? E aí vamos aplicar a distribuição aqui. O 3 vai multiplicar o x, o 3 vai multiplicar o menos 4. Maior ou igual que 2x menos 30. Tranquilo? E agora, virou uma equação sem parênteses, é aquela que você tem que separar. Todo número que tem x tem que ficar no primeiro membro. Isso aqui vai ficar 3x menos 2x. Acabou o x, botou o sinal. Todo número que não tem x tem que estar no segundo membro. Quem tiver que mudar de membro, muda de sinal. 30, estou no canto certo. Aí o 12, não, o 12, o menos 12 está errado. Ele tem que ser no segundo membro, mais 12. Fez a conta aqui, 3x menos 1x dá x, maior ou igual, menos 30 mais 12. Sinais diferentes, eu subtraio e dou o sinal do que tem maior valor absoluto. Aí vamos fazer os probleminhas novamente, né? Marque os números, tem lá no quiz, que são soluções dessa resposta. Aí tem lá, menos 19, menos 18, menos 17, e eu botei até o zero, tá? E ainda vou botar outra aqui, vou botar o 40. Bem, quais são os que vocês marcariam? Maior ou igual que menos 18. O menos 19 é maior que 18? Menos 18? Não. Então esse aqui está fora, está errado. O menos 18 é? Não, é sim, porque aqui tem o igual, ó. Tá vendo? Quando diz que tem o igual, quer dizer que esse número também faz parte do conjunto. O menos 17 é, o 0 é, o 40 é, né? São todos os números maiores ou iguais a menos 18, tá bom?
cuidado quando vocês forem fazer esse tipo de problema. Beleza? Vamos adiante. Sexta questão. A medida do lado de cada quadrado da figura é 1 centímetro. Sobre essa informação, responda. Qual é a área total da figura? Essa questão foi feita em sala. Como foi que eu interpretei para você? Né? Cada quadradinho desse aqui, ó, tem lado medindo 1 centímetro. Tá? Isso quer dizer, como todos os problemas aqui falam em área, o ideal é que você calcule a área desse quadradinho. Como é um quadrado, é só você fazer 1 vezes 1, que dá 1. Então, cada quadradinho aqui tem área 1. Tá? Um quadradinho aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 1, aqui tem 1. Outro 1, outro 1, outro 1, mais um 1, outro 1, é muito 1. Espero que a próxima tenha 10, tá? Muito 1, outro 1, outro 1, outro 1, outro 1 e outro 1. Qual é a área total? É só você contar quantos 1s tem aqui, né? Ou, de maneira mais fácil, aqui tem 5 e aqui tem 5. Então, 5 vezes 5, a área total da figura é de 25 centímetros quadrados. São 25 quadradinhos, cada um com área 1. Tá bom? Área pintada. A área pintada será contar só os que são pintados. Nessa fileira aqui tem 3, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tenho 16 quadradinhos, cada um com área 1. Então, 16 vezes 1 dá 16 centímetros quadrados. E a área branca. A área branca é só contar os brancos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou não, né? Quem tem outro jeito, outra maneira seria assim, né? Se eu tenho 25 ao total e 16 são brancos, são pintados, o resto é branco. 16 menos 25, 9. E outra maneira de saber, né? Se você somar os pintados com os não pintados, tem que dar o total, tá bom? Então, por favor, não errem esse tipo de problema. É só contar os quadradinhos e multiplicar pela área de cada quadradinho, tá bom? Vamos à próxima questão. Construa um triângulo e um retângulo e calcule os seus perímetros. Pessoal, essa aqui seria mais complicada eu fazer aqui no computador. Vou tentar fazer aqui, mas não sei se vai ficar muito bem, tá? Primeiro, vamos desenhar um triângulo, tá? Eu vou desenhar um retângulo aqui. Faça isso no caderno. E aí, ele quer o perímetro. O que é o perímetro? É a soma dos lados, tá bom? Então, vamos lá. Esse lado aqui, ó, como é que você deve colocar a régua para medir o lado? Você deve colocar o zero, né, da régua ou do transferidor bem na extremidadezinha, tá? E a outra extremidade bem aqui. Bem, fazendo a medição aqui, isso aqui parece que mede 8,5, tá? Vou ver se eu medir por aqui que não está ficando muito visível. Então esse lado aqui mede 8,5 centímetros, ok? Vou agora pegar a régua e botar nessa posição aqui, tá? Tentar alinhar o máximo possível. No caso aqui, vamos dizer que essa medida aqui tem 8 centímetros. Aqui está um pouco, tá um pouquinho mais para cima, mas minha régua aqui virtual está complicada, tá? Então, aqui, ó, terminou aonde? Terminou lá no 8, ó. Então, isso aqui tem 8 centímetros, ok? Aí vamos para o outro lado. Pega a régua e aí colocou lá, alinhou, aqui deu o quê, ó? Não chegou a 8 não, tá? Ó, 7, aqui é 7,5, aqui tem cara de ter dado 7,8, tá? Então o perímetro vai ser você somar 7,8 mais 8,5 mais 8. Não esqueça de colocar vírgula embaixo de vírgula. E aí vai ser só você somar esse 7,8 com esse 8,5 com esse 8, tá bom? Somando isso aqui vai ficar 8 mais 5, 13, vai 1. 8 mais 8 mais 8 vai dar 24 centímetros. Ok, pessoal? O outro é a mesma coisa. Você vai pegar a sua réguazinha, vai botar ela aqui, né? Melhor que você puder alinhar. Aqui está dando, ó, aqui é 10, certo? Aqui é 10. No caso do meu transformador não está mostrando, mas aqui é 11, tá? Então aqui tem 11 centímetros. Tá? É sempre um grande e um pequeno. O grande é o número inteiro e o pequeno é a metade dele. Ó. Aqui é 10, aqui é 10,5. Então como esse aqui é grandão, então esse aqui seria o 11, tá? Não está aparecendo aí, mas a medida dele é esse. Esse outro aqui,
você colocar ali vai dar 4,5, né? 4,5. Os outros dois, como ele falou que é um retângulo, também são iguais, então eu não preciso nem medir. Aqui eu sei que é 11 e aqui também é 4,5. Então a conta que eu tenho que fazer vai ser 11, 4,5. Cuidado para não esquecer de colocar a vírgula embaixo da vírgula. E o outro 4,5. Ou se você quiser, somos iguais, como tem aluno que falou que faz isso, né? E aí, depois somos dois resultados, tá bom? Somando os iguais seria até mais fácil, né? 11 mais 11, 22, 4,5 mais 4,5, 9, né? 22 mais 9, 31. Mas vamos fazer as contas aqui, devagarzinho. 5 mais 5, 10, vai 1. 2 mais 4, 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 4, 11. Vai 1. 1 mais 1, 2 mais 1, 3. 31 centímetros. Ok, pessoal? Vamos ao próximo. Construa um triângulo e um trapézio e determine sua altura. Também muito complicado fazer isso aqui, tá, pessoal? Vou tentar o melhor que eu puder. Vamos lá. Está aqui o trapézio. Está aqui o triângulo, tá? Para construir a altura, pessoal, o que é altura? Eu quero só essa altura aqui, tá? Que vem em relação a essa base aqui, ok? Isso aqui é a base. A altura é sempre um segmento que é perpendicular à base, tá? Tem que ser um segmento que parta desse ponto aqui e faça 90 graus com a base. Pronto, pessoal, eu fiz aqui, ó, não usei nem régua. Se você não usar nem régua, eu não vou dar nem nota, tá? Então, você tem que usar a régua. Como é que você procede? Primeiro, você vai pegar o seu esquadro, tá? Você vai alinhar esse lado aqui dele com o lado do triângulo, ficar meio em cima, e aí você vai escorregar esse esquadro até que esse lado dele aqui bata no vértice do triângulo, tá? Eu vou dar uma empurradinha nele aqui, ó. Puf, bateu. Quando bateu, você traça a linha, tá? Você pega e passa a régua aqui. Passando a régua aqui, tá? A próxima coisa que você faz é você pega e ajeita o transferidor, porque daquele jeito não vai dar certo, tá? Ó, se você medir daqui vai dar uma coisa, você vai ter que pegar o transferidor, ajeitar, empurrar ele um pouquinho para cima e medir, ó. Aqui é o zero em cima da linha e aí bateu aqui 6,5, né? Então a altura desse trapézio aqui é de eu estou com dois trapézios, né? Some um e não sumiu o outro, tá? Mas essa altura aqui é de... Vamos ao outro. O outro eu vou fazer a mesma coisa. Num trapézio ainda é mais fácil, tá? Porque você só tem que colocar em qualquer canto. Se eu colocasse aqui, já dava para traçar a altura, tá? Com a régua, tá? Mas você pode fazer isso em qualquer canto. Aí você traça a linha, tá? Botou a régua, traçou a linha, tá aí a linha. Aí você pega o esquadro de novo, a mesma coisa que você ter feito lá no outro, tá? Ajeita para que fique o zero em cima da linha, porque naquela hora não estava o zero em cima da linha, e você vai medir, ó. Aqui é 5, aqui é 5,5, está um pouquinho abaixo do 5,5, então um quadradinho abaixo do 5,5 é 5,4 centímetros de altura, ok, pessoal? Essa é a altura desse trapézio, tá? Apagar o trapézio aí, ó. Essa altura é 5,4. Eu vou postar esse vídeo, né, no YouTube. Eu quero que vocês comentem no final do livro, tá? Certo? Quem assistiu até o final vai colocar lá 10 na prova, certo? No YouTube. E bons estudos para vocês e também refaçam o quiz, tá? Boa sorte e até a próxima.